Olá, sejam bem-vindos ao grupo de estudos Anjos de Luz. O tema do grupo de estudos hoje é a segunda parte, capítulo 5 do Livro dos Médiuns, intitulado Das Manifestações Físicas Espontâneas. Eu sou Luana, palestrante do grupo Anjos de Luz. Peço licença a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Achaterian, representado por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz, orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Você que ainda não conhece o grupo Anjos de Luz, vamos nos apresentar. O grupo Anjos de Luz tem por missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e animais. A assistência espiritual é feita através de tratamentos disponibilizados no site: cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam o acompanhamento com o médico. Acompanhe a programação online, divulgada todo o início do mês nas redes sociais. Mantra do perdão, amor e gratidão do grupo Anjos de Luz. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo. Amo a todos, sou grato, estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz e vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Então, dando seguimento ao nosso estudo de hoje, capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, Kardec inicia esse capítulo remontando os capítulos anteriores, esclarecendo-nos que a respeito deles foram tratados os fenômenos provocados, ou seja, aqueles provocados mediante evocação, mas que no capítulo presente as manifestações elas ocorrem de forma espontânea. E assim ele conceitua o que ele chama de manifestações físicas espontâneas como sendo aquelas que produzem-se espontaneamente, sem a intervenção da vontade e até mesmo contra a vontade do médium. Ele coloca para nós que essas manifestações, elas podem produzir-se entre pessoas que nunca ouviram falar do fenômeno ou esperavam o acontecimento de coisa semelhante no meio em que vivem. Ele conta que essas manifestações, elas podem sim tornar-se inoportunas em razão da frequência e da continuidade dessas manifestações, mas que também elas podem ser chamadas de espiritismo prático natural, porque como uma lei de Deus, ela se manifesta ou se manifestou em todos os tempos. Sendo, portanto, uma manifestação física espontânea ou espiritismo prático natural, ele nos esclarece que esse tipo de manifestação ela não permite suspeita de conveniência, exatamente porque não há ali a intervenção de um grupo no sentido de evocar o espírito para que o fenômeno possa se produzir, mas o fenômeno simplesmente, de forma natural, sem evocação, ele acontece. Então ele traz, olha, os que se ocupam com os fatos espíritas que registrem os desse gênero. Ou seja, todos nós que nos ocupamos com o estudo, com os fatos, com o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, ele diz que a gente registre o desse gênero, mas que nós possamos verificar a realidade e as circunstâncias em que eles se dão, para que nós possamos ter a certeza que não estamos nos tornando joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação. E ele vem com essas pontuações exatamente porque o tipo de manifestação que acontece através de ruídos e pancadas são manifestações mais simples e mais frequentes.
E por conta disso, ele explica que uma infinidade de causas naturais podem dar origem a esse tipo de fenômeno, como ruídos e pancadas. Então, por esta razão, é que nós devemos verificar se não são efeitos da ilusão. E para fins, né, de identificação do fenômeno, ele traz para nós esclarecimentos a respeito de que as pancadas e os ruídos, eles têm todo um caráter especial, cujo timbre, a intensidade são muito variados, não permitindo que sejam confundidos. Mesmo assim, de todos os meios de verificação, os mais eficazes e os que não deixam dúvida quanto à origem do fenômeno é exatamente a obediência deste à vontade de quem observa. Obediência que muitas vezes não vem somente por uma determinação verbal daquele que pede, que solicita, mas também que pode vir por um ato do pensamento. Kardec deixa isso muito claro. Então, em isso acontecendo, é fácil verificar que por detrás daquele fenômeno há uma causa inteligente. No entanto, no capítulo ele falar das manifestações físicas espontâneas, ele faz a observação de que a falta de obediência nem sempre constitui prova contrária de que por detrás daquele fenômeno há uma causa inteligente. E isso é muito natural, porque nós sabemos que são espíritos como nós, no entanto, já destituídos do envoltório carnal, e que, assim como nós, possuem uma individualidade, o livre-arbítrio, e que nem sempre vão ou estão à disposição das nossas determinações. Então, portanto, a falta de obediência ao pedido, à determinação, ao pensamento, não invalida o fenômeno ou a origem do fenômeno, que é uma manifestação inteligente, que é o espírito por detrás daquele fenômeno. Então, ele continua, né, no item 84, esclarecendo-se que, compreendendo, portanto, a realidade desse fenômeno, ou seja, que por detrás dele são os espíritos os causadores daquelas manifestações, daquelas impressões na matéria, não é racional o cultivo do medo, porque não há perigo nesse tipo de manifestação. Então ele coloca, olha, o medo, ele é um fruto das mentes que cultivam ainda muitas crendices nos seres infernais, ou denominados anjos e demônios, aqui especificamente no caso os demônios. Então, essas mentes ainda com essa cultura muito incutida, elas deixam-se abalar facilmente por esse tipo de manifestação, porque esse tipo de crença é que gera, que fundamenta o medo que surge a partir delas. Então ele diz, olha, não há que ter medo, porque não há perigo nessas manifestações, embora às vezes elas possam tomar proporções e persistências desagradáveis. Então, no item 85, ele avança, esclarecendo-nos que toda manifestação física impressionável, através, né, do ruído, da pancada, do efeito na matéria, ela tem a sua finalidade. Então, no tempo em que houve a invasão organizada da espiritualidade, para que fosse desvendado até então esse mistério, essas manifestações eram provocadas com o fim de convencer-nos da presença de uma força maior e de que Allan Kardec pudesse, né, sendo chamado a atenção, pudesse vir a codificar a doutrina assim como ele fez. Mas não só, ele diz que várias outras finalidades essas manifestações podem tomar, como nós veremos. Então ele diz, alcançado o fim a que se pretende o espírito, cessa a manifestação material por desnecessária. Então ela tem uma finalidade única. E no item 86, ele nos traz um esclarecimento prático a respeito disso, que aconteceu com ele mesmo. Então ele diz que por 4 horas consecutivas ouviu-se pancadas no interior da sua casa.
e que no outro dia, na companhia de um médium, ele veio a descobrir que era um espírito que tinha como finalidade chamar-lhe atenção para apontar-lhes erros no seu trabalho. Esse espírito deu a ele úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre com ele e o atenderia todas as vezes que ele quisesse interrogar. Mais tarde ele veio, né, tomar conhecimento que tratava-se do Espírito da Verdade, mas ele continua nos esclarecendo que ele recebeu essas intervenções muito benévolas e eficazes em assuntos não só de questões metafísicas, mas também em relação à vida material. De modo que, de forma semelhante, também pode acontecer conosco. Né, os espíritos nos rodeiam, nós temos a companhia de espíritos familiares, amigos, simpáticos, mas também antagônicos, e que podem muitos querer chamar atenção para algo que nós precisamos fazer, mas também em relação à nossa vida material, comportamentos que a gente precisa mudar, naquele tempo, realizações que precisavam ser feitas, como votos que alguns não conseguiram cumprir em vida, então eles se manifestavam pedindo que os seus entes familiares assim o fizessem por eles, para que a consciência pudesse repousar de forma tranquila, como nós veremos. Então ele conclui essa ideia nos dizendo que o tambor deixa de tocar para despertar os soldados, logo que estes se acham todos de pé. Então a gente vê que isso também é um meio de despertamento não só da humanidade, mas também individual em relação a cada um de nós. Então, ele fala, é tão desnecessária, né, explicando para nós a desnecessidade desses fenômenos cuja manifestação apresenta um fim, que em pessoas que têm um meio regular de comunicação com esses espíritos, raramente essas manifestações acontecem, ou manifestações desse gênero acontecem. Então, ele avança no item 87, explicando-nos, né, adentrando na forma como isso acontece. Então, ele diz o seguinte: nem sempre se limitam a barulhos e pancadas. Elas podem degenerar para verdadeiros estardalhaços e perturbações. Então ele diz, olha, móveis são derrubados, destruídos, projéteis, que são objetos de toda sorte, são lançados de um ambiente para dentro do recinto das casas, portas e janelas são abertas por mãos invisíveis. Então ele diz que esses fatos, eles não podem ser imputados à custa da ilusão, porque são fatos naturais que não têm a participação humana e que, portanto, acontecem e há de ter a sua justificativa. E ele diz que outras vezes esses fatos dão a impressão de que materialmente eles estão acontecendo, enquanto que apenas no aspecto sonoro eles vêm a se dar. Ou seja, muitas vezes ouvem-se vozerios, louças que caem e se quebram com estrondo, cepos que rolam pelo assoalho, e com a verificação, aquelas pessoas que testemunham, né, esse tipo de acontecimento, encontram tudo calmo, ao passo que ao saírem do âmbito, né, do local de verificação, tudo recomeça novamente. Então, ele vem nos dizer, no item 88, que as manifestações desse gênero não são raras e nem novas, até na atualidade. Quantas histórias a gente não escuta de portas e janelas abrindo, de louças caindo, né, de barulhos, e quando chega-se ao local, nada está derrubado, tudo está em perfeitas condições. Então, ele coloca não só pela realidade fática, mas quantas crônicas não se ouvem e que, apesar, né, de romantizar, muitas vezes de exagerar, há ali um fundo de verdade. A própria superstição, as histórias de casas assombradas, todas revelam que esses fatos não são novos e nem raros. Mas ele diz para nós, né, nos aconselha que são fenômenos que não se podem impedir,
por serem fenômenos naturais, portanto, leis da natureza, sempre vai haver espíritos e sempre vão haver médiuns ostensivos ou não, porque, né, como nós conseguimos compreender da obra, todos nós somos médiuns, porque todos nós, em algum grau, sentimos a influência dos espíritos. Então, o que há para fazer, já que nós não podemos impedi-lo? É conhecer a verdade, exatamente para que esse medo, esses exageros, eles possam ir se dissipando com esse esclarecimento, porque ele coloca para nós que, às vezes, as coisas mais simples se tornam assustadoras quando a causa é desconhecida. Então, é assim que nós vamos com o estudo, com a busca da verdade, ele coloca, tomando familiaridade com os espíritos, não mais crendo em legiões de demônios, e da mesma forma não cultivando mais o medo no meio dessa relação, que é tão natural. E aí ele já vem, né, introduzindo o próximo capítulo, trazendo um fato, uma narrativa da Revista Espírita sobre a história do espírito batedor, cujas estrepolias duraram mais de 8 anos. Então, é um fato narrado na Revista Espírita de maio, junho e julho de 1858, e que vem nos esclarecer sobre a realidade ou a verdade, né, das perseguições, ou seja, que elas podem acontecer. Então, ele traz o seguinte exemplo, que haviam 6 irmãs que moravam juntas e que durante muitos anos elas encontravam de manhã suas roupas espalhadas, escondidas até sobre o teto, rasgadas, outras vezes cortadas em pedaços, apesar das precauções que elas tomavam em fechá-las à chave. Então, ele diz que são fatos, como a gente colocou, que não eram incomuns, né, que muitas vezes se derribam em verdadeiros estardalhaços, outras em perseguições, e que muitas pessoas, para não serem tomadas a contas de loucos e submetidos a tratamentos alienados, acabavam por não narrar, né? E quantas histórias nós não conhecemos de pessoas enclausuradas nos hospitais psiquiátricos àquele tempo, sem qualquer tratamento humanizado, e sendo que muitos eram vítimas, né, de obsessão, com problemas relacionados à mediunidade. Então, muitos não narravam com esse medo, né, de serem internados nessas casas. Então, ele traz para nós, né, essas possibilidades e diz o seguinte: então, acontecendo tudo isso, né, e observado que não são obra dos homens, é até certo que uns dirão serem obras do diabo. Mas, se nós chegamos à verdade de que são obra dos espíritos, então ele começa no seu método investigativo, trazendo-nos a orientação de que espíritos que provocam esses tipos de fenômeno. Porque se a gente viu que existe a perturbação, que tem aqueles que querem esclarecer, como Kardec colocou o espírito de verdade, que realizou pancadas por 4 horas no seu recinto, mas que também há outros que rasgam roupas, né, em pedaços, num verdadeiro ato de perseguição. Quais espíritos, como nós podemos identificar esses espíritos através das suas manifestações? Então, é isso que ele vem trazer no item 90. E no item 90, ele já diz para a gente o seguinte: olha, espírito superior não se divertem ao fazer gracinhas e perturbar terceiros. Então, se o fim da pancada é perseguição, né, são verdadeiros estardalhaços, importunações, nós já vemos que não se tratam de espíritos superiores, porque geralmente são os espíritos mais levianos do que maus, que não têm outra finalidade a não ser se divertir à custa dos outros, que promovem esse tipo de fenômeno. Então, o que ele diz para nós? Muitas vezes eles se apegam a um indivíduo e se divertem em incomodá-lo, se apegam a um lugar sem outro motivo que seus caprichos,
Algumas vezes é também uma vingança, como esse último exemplo que ele deu, né, da perseguição. Algumas vezes eles querem chamar a atenção e estabelecer comunicação, seja para dar um aviso útil à pessoa ao qual se dirige, seja para pedirem alguma coisa para eles próprios, como preces, cumprimento de um voto, reparo de uma má conduta para o seu repouso. Então a gente começa a perceber que pela identificação da finalidade daquelas manifestações, é que nós conseguimos compreender que tipo de espírito está por detrás delas. Então ele diz, sua presença pode ser inoportuna, mas embora ainda que ocorram as perseguições, não perigosa. Por isso, ainda assim, um erro em sentir medo. E aí a gente vê, né, através dos estudos, que identificando o tipo de espírito, Kardec traz a forma como nós devemos nos portar diante deles. Então, se leviano, levar a sério o que eles dizem, o que eles falam, ou as importunações que eles provocam, é alimentar ainda mais a diversão desse tipo de espírito. Se com motivos menos frívolos, é sempre útil saber o que querem por meio de um médium escrevente. Se é um espírito infeliz, a caridade, ele diz, manda tratá-los com o respeito que merecem. Se é um gozador, pode-se tratá-lo sem rodeios, porque entrar na conversa ou na malícia é dar mais vazão para que aquele espírito assim haja. E aí ele continua: se é um malvado, é necessário pedir a Deus que o torne melhor. E ele vem dizendo que em todos os casos, a prece sempre tem um bom resultado, seja do espírito leviano ao espírito malvado. Então ele diz que é pelas respostas desses espíritos é que nós teremos condições de verificar de quem está se tratando e assim como nós agiremos convenientemente diante da situação. Porque o medo, muito pelo contrário, nos fará agir de uma forma que não condiz com o comportamento que nós deveríamos adotar diante dessa situação. Então, ele avança no item 91, né, reforçando essa ideia de que, se constatado que esses efeitos é independente de toda a vontade humana, né, se dá sinais de evidências, e aí a gente chega à conclusão de que trata-se de uma inteligência oculta. Quais são esses seres misteriosos? Então, ali ele colocou para nós, olha, é através das respostas, a gente pergunta através das respostas, nós conseguimos identificá-los e, assim, consequentemente, como agir em relação a eles. Mas como? Né? Como esse esclarecimento pode se aprofundar para que a gente se torne seres humanos realmente aptos e não caiamos nessas ilusões e nessas malícias que ele tanto nos alerta nesse capítulo. E ele diz, é isso que os estudos espíritas nos ensinam. Os estudos espíritas, portanto, é que nos dão os meios para nos comunicarmos com ele. E o livro dos médiuns se desenvolve todo nesse sentido, né? Ele é um guia prático para os médiuns. Então, são esses estudos que nos dão os meios de comunicar com eles, de distinguir a parte real da falsa, da exagerada, dos fenômenos que se apresentam. São os estudos espíritas. O primeiro pensamento que se deve ter, os estudos espíritas que nos aconselham que o primeiro pensamento que se deve ter é que seja ou que advenha o fenômeno de uma causa natural, para só depois admitir a intervenção dos espíritos, mesmo assim através de uma pesquisa maior, com cuidado, averiguada, para que somente conscientemente a gente possa dizer que há ali uma causa inteligente, não atribua a todo o efeito físico, a todo fenômeno físico, uma causa sobrenatural. Então, são esses mesmos estudos espíritas o meio mais seguro de nos evitar a ilusão. E não só a ilusão, né? Mas, como a gente colocou, dos fatos narrados exagerados, mas das nossas próprias impressões. Salvo engano, o livro dos médiuns mais adiante, ele vem dizer,
né? Como as questões físicas, às vezes biológicas, podem nos causar sensações e impressões que a gente pode atribuir isso à custa de um espírito e que nem sempre isso é uma questão espiritual. E ele continua, né, não atribuindo origem oculta a tudo que se não compreende. Porque se a gente não compreende, tudo tem uma origem, de fato, oculta, né? A gente tem a tendência a levar para o sobrenatural, é uma tendência até mesmo cultural. Então, ele diz, é através dos estudos que nós vamos nos habilitando a compreender e a lidar com o fenômeno. No item 92 e 93, ele vem nos dizer que a explicação dada aos movimentos dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos que vimos. Então, no capítulo anterior, ele não explica que a combinação fluídica, né, junta-se um fluido do perispírito do desencarnado com o fluido do médio, ele pode absorver uma quantidade do fluido cósmico universal, impregna o objeto de uma vida fictícia, momentânea, e ao impulso do seu pensamento e da sua vontade, ele provoca pancadas ou move o objeto. Se é assim que ocorre nas experimentações, nas observações, através da evocação, aqui não é diferente. Da mesma forma, acontece no que se refere aos efeitos espontâneos que Kardec aborda nesse capítulo. E aí, naturalmente, se pergunta, onde está o médio, portanto, nesse caso? Então, ele vem dizer, São Luís vem nos dizer, né, que há sempre alguém, que raramente essas manifestações espontâneas produzem-se em lugar isolado. E que esses médiums, quando estão presentes, também raramente sabem que são médiums. Ou seja, eles ignoram as suas faculdades, de forma que, por essa razão, Kardec os chama de médiums naturais. Então, para que o fenômeno ocorra, sempre é necessário a presença de alguém, seja naquela circunstância ou ainda que o espírito vá buscar essas energias de um outro alguém um pouco mais distante. Por isso que raramente se dá em lugar isolado. Então, ele diz, ele pode tirar, São Luís, né, fluido animalizado de uma pessoa que não está presente. Isso é uma das razões que explica porque os espíritos que nos rodeiam sem cessar não produzem perturbações a cada instante. Uma das razões, porque ele elenca outras, como para que os fenômenos ocorram, o espírito ele tem que querer, ele tem que ter um objetivo, ele tem que encontrar precisamente o lugar onde quer agir, uma pessoa apta a ajudá-lo, coincidência que raramente ocorre. Se não há uma pessoa apta a ajudá-lo, alguém que aparece inopinadamente, e aí, portanto, ele aproveita desse médium com essa potencialidade. Então, apesar da reunião das circunstâncias favoráveis, ainda assim ele poderia ser impedido por uma vontade superior que não o deixa agir à sua vontade. E ele pode também só lhe ser permitido agir dentro de certos limites e no caso em que as manifestações sejam julgadas úteis, seja como meio de convicção, seja como prova para a pessoa que delas é objeto. Então, quando a gente vê aqui a questão das obsessões, das perseguições, muitas vezes elas ocorrem porque nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Né? Então, nós acabamos nos vinculando aos obsessores por equívocos do passado, que nós cometemos em relação a ele, muitas vezes em relação a outros, e que, portanto, ao reencarnarmos, né, ele nos encontra e a gente acaba sendo objeto dessas perseguições. Mesmo assim, essas ações, elas possuem um limite, né, o limite da lei de Deus, e nós podemos nos desvencilhar delas a partir do momento que nós modificamos a nossa conduta. Então, quando Kardec coloca lá que muitas vezes essas manifestações, elas possuem uma finalidade, ele fala sobre o tambor que desperta os soldados, as obsessões que acontecem dessa forma também são meios de despertamento do ser humano, que ao munir-se da prece e da transformação moral,
pode ver-se desvencilhado desse tipo de ação, muitas vezes inoportuna e inconveniente da sua própria vida. Então, ele vai seguindo, né, após aí o item 92 e 93, Kardec começa com ele realiza algumas perguntas, né, ao Espírito São Luís, que a gente apresentou no último estudo, né, como um rei e o mentor da Sociedade Espírita de Estudos. Então ele começa, né, com as seguintes perguntas. E essas perguntas, elas vêm exatamente para poder ilustrar tudo que Kardec nos colocou. Então ele diz: o senhor teria a bondade de nos dizer se os fatos que se diz terem passado na rua de Noyers são reais? Quanto à possibilidade, não duvidamos. E São Luís responde: sim, esses fatos são verdadeiros, mas a imaginação das pessoas os exagerou, seja por medo, seja por ironia, mas repito, eles são verdadeiros. Essas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte às custas dos habitantes do lugar. 2. Há na casa uma pessoa que seja a causa dessas manifestações? Eles são sempre causadas pela presença da pessoa a qual se ataca. É que o espírito perturbador não gosta do morador do lugar onde está e quer lhe pregar peças ou fazer com que ele se mude. 3. Perguntamos se, entre os moradores da casa, há alguém que seja a causa desses fenômenos por uma influência mediúnica espontânea involuntária. Isso é necessário, visto que sem ele o fato não poderia se dar. Um espírito habita um lugar de sua predileção. Aí permanece até que uma pessoa lhe seja conveniente, e se apresente. Quando essa pessoa chega, o espírito se diverte o quanto pode. 4. É indispensável a presença dessa pessoa no lugar? É o caso mais comum e é o do caso citado. Por isso eu disse que, sem isso, o fato não teria podido acontecer. Mas não quero generalizar. Há casos em que a presença no lugar não é necessária. 5. Sendo esses espíritos de ordem inferior, a aptidão para lhe servir de auxiliar é um fator desfavorável para a pessoa? Isso anuncia uma simpatia com seres dessa natureza? O que ele pergunta nessa questão interessante? Ele diz o seguinte, que havendo médium que forneça energia para espíritos de ordem inferior, significa que isso é um ponto desfavorável para o médium que fornece essa energia? Ou seja, quer dizer que o médium é de igual natureza daquele espírito ou vibra de acordo com aquele espírito? E aí o São Luís vem nos esclarecer que não necessariamente, porque a faculdade ela é orgânica. Ela independe da moral. Então, o médium organicamente preparado para isso, independente de qual espírito seja, ele vai fornecer esse material. Então, a pergunta dele é nesse seguinte: não necessariamente, porque essa aptidão vem de uma disposição física, entretanto, indica frequentemente uma tendência material que seria preferível não ter. Porque quanto mais a pessoa se eleva moralmente, mais atrai os bons espíritos, afastando naturalmente os maus. E ele continua na questão 6. Onde o espírito pega os projéteis dos quais se serve, esses objetos são quase sempre encontrados nos próprios lugares ou na vizinhança. Uma força saída do espírito os lança no espaço e eles tombam no lugar designado pelo espírito. 7. Desde que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e mesmo provocadas com a finalidade de convencer, parece-nos que, se certos incrédulos fossem pessoalmente o objeto, seriam forçados a se renderem à evidência. Eles se queixam algumas vezes de não poderem ser testemunhas de fatos concludentes. Não dependeria dos espíritos dar-lhes uma prova sensível? E São Luís responde: os ateus e os materialistas não são, a cada passo, testemunhas do poder de Deus e do pensamento?
Isso não os impede de negar Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Os fariseus, que lhes diziam: Mestre, faça-nos ver algum prodígio, não se parecem com esses que lhe pedem hoje fazer as manifestações? Se não estão convencidos com as maravilhas da criação, não serão nem mesmo que um espírito lhes apareça de maneira menos equívoca, porque seu orgulho os torna como cavalos empacados. As ocasiões de ver não lhes faltarão se as procurarem de boa fé. É por isso que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que faz para aqueles que procuram sinceramente se instruir, porque Deus só recompensa homens de boa vontade. Tal incredulidade não impedirá de se cumprir a vontade de Deus. Veja como não impediu a doutrina de se espalhar. Pare de se inquietar com sua posição, que é para a doutrina o que é a sombra para a pintura. Dá-lhe maior relevo. Que mérito teriam serem convencidos pela força? Deus deixa-lhes toda a responsabilidade por sua teimosia, e essa responsabilidade é maior do que pensam. Bem-aventurados os que creem sem terem visto, disse Jesus, porque não duvidam do poder de Deus. E Kardec, logo adiante, ele continua com mais algumas perguntas, mas que igualmente vem ilustrar todo o conteúdo abordado nesse capítulo. Então, sobre essas questões, sobre as próximas questões, eu deixo a indicação para que vocês leiam. Trata-se da entrevista a um espírito, também muito interessante, e que vai igualmente ilustrar todas essas questões que nós trouxemos. Então, a gente chega ao fim da nossa exposição de hoje, agradecendo a Deus e trazendo agora a oração de bênçãos do Dr. Helmut. Eu abençoo o 2025, eu abençoo a minha vida, eu abençoo o grupo Anjos de Luz, eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família, eu abençoo o meu trabalho, eu abençoo tudo que tenho, eu abençoo tudo que sou, eu abençoo tudo que sinto, eu abençoo tudo que penso, eu abençoo todos os meus amigos, eu abençoo todos os meus inimigos, eu abençoo as minhas conquistas, eu abençoo o meu sucesso. Eu abençoo as minhas realizações. Eu abençoo a minha vida com saúde e paz. Eu abençoo a minha vida com abundância. Eu abençoo a minha vida com prosperidade. Eu abençoo a minha vida com luz e bem. Eu abençoo a minha vida com alegrias. Por todas as bênçãos recebidas, eu agradeço e peço a Deus que abençoe a todo o planeta. Por tudo eu dou graças hoje e sempre. Espero que tenham gostado do tema abordado no grupo de estudos Anjos de Luz. Que possamos estudar sempre, a fim de auxiliar a nossa compreensão e aceitação e entendimento de tudo o que acontece em nossa vivência terrestre. Aguardamos você no próximo mês. Agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Achaterian, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz, orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.